Colégio Ipiranga, transformando conhecimento em ação. Com grata satisfação que recebi o convite da professora Silvete de Quadros, do Colégio Ipiranga, para abordar um pouco mais sobre a saúde do idoso num projeto da turma do meu filho, do Oliver Carbone Preto, e com isso, de uma forma a orientar, trazer educação, orientação, que eu acho que isso sempre é o futuro, acho que isso é sempre o diferencial. Sempre que fui convidado por inúmeros municípios para palestras para grupos de terceira idade, a gente sempre buscou a orientação aos pacientes terem conhecimento do seu corpo, conhecimento de sinais e sintomas, conhecimento de possíveis danos das doenças, para que isso possa servir como um alerta para aumentar ainda mais a expectativa de vida da nossa população. Expectativa essa que vinha gradativamente aumentando pré-Covid, e a expectativa da população brasileira estava passando os 76 anos mais ou menos aproximadamente. Bom, para quem não me conhece, sou o Dr. Alexander Preto, sou cardiologista em Tenente Portela e vou abordar um pouquinho com vocês alguns temas. Algumas questões são importantes quando falamos da saúde do idoso, e alguns princípios são importantes que a gente aborde. A maioria das desordens, das doenças na pessoa de mais idade, elas são multifatoriais, ou seja, não é uma causa só. Além disso, as doenças, por exemplo, uma pneumonia pode ter apresentação atípica, ou seja, não vai ser aquele caso, aquela infecção que vai se manifestar claramente com febre. Nem todas as anormalidades necessitam de avaliação e tratamento, então existem alterações que elas são decorrentes ao processo do envelhecimento, que infelizmente são situações inerentes ao passar da idade. Necessidades de regimes medicamentosos complexos, dificuldades de aderência à famosa polifarmácia são problemas comuns na saúde do idoso. Cerca de 1/3 das pessoas idosas tem algum tipo de queda ao longo de um ano, e essa frequência vai aumentar com o avançar da idade. Então isso é muito importante no que a gente vai abordar agora, que são os famosos 5 Is. Essa é um sistema que foi criado nos Estados Unidos, e esses 5 Is mostram a piora intelectual, a piora cognitiva da memória que as pessoas idosas têm com o passar dos anos, a questão da redução da mobilidade, a instabilidade da postura e o risco de quedas, a incontinência urinária e as reações iatrogênicas ao uso dos remédios. Essa polifarmácia, o uso errôneo do medicamento por colocação inadequada, por leitura inadequada, por cores parecidas, pelo excesso de comprimidos. Então, existe toda uma situação que é importante na organização da pequena farmácia, da farmacinha dos medicamentos do idoso, para que facilite a adesão. Alguns princípios são importantes. A piora cognitiva, a piora intelectual da memória, inicialmente, primeiro lugar, é a memória recente.
Quando falamos da memória recente, nós falamos de o que a pessoa comeu hoje, onde é que ela deixou as chaves. Essas pessoas, a piora da memória, depois evolui para a memória imediata, primeiro a recente, a imediata, depois, por último, em última instância, a memória tardia. Então, se perguntar coisas da infância da pessoa, ela vai lembrar tudo, mas ela esquece questões da memória recente e da memória imediata. A prevalência de demência dobra a cada 5 anos após os 60 e chega, após os 85 anos, em cerca de 30 a 50%, com graus variados. Além disso, outros problemas como a incontinência urinária no homem por instabilidade do músculo detrusor ou pós-operatório de próstata ou obstrução uretral, ou na mulher por instabilidade do músculo detrusor, que é o músculo da bexiga, ou por queda do assoalho da bexiga com o passar da idade. E isso também tem um fator que está ligado principalmente à diminuição hormonal e nem tanto, como se dizia antigamente, ao número de partos que a mulher fez. A depressão, a questão emocional. Outro fundamento importante é o abuso ao idoso, e isso deve ser denunciado. Injúrias inconsistentes relatadas. Paciente chega no hospital, num atendimento, numa situação, relata uma situação que ela é desproporcional ao que se aparenta, né? O grau de lesão, o tipo de, foi uma queda. Então, isso é muito, quando é desproporcional, é algo que tem que ser suspeitado. A falta de higiene e o não cumprimento de orientações no cuidado do idoso. Além disso, 1/3 dos idosos, eles vão, acima de 65 anos, eles vão ter problemas visuais. E 50% dos idosos acima de 85 anos têm perda visual. Então, é importante. A capacidade de ver o mundo, a capacidade de enxergar para deambular é fundamental. Só que algumas situações são importantes, que a gente depois vai abordar quando falar de diabetes, de pressão, que são algumas questões que você leva ao longo da vida para proteger a tua visão e a tua audição. A piora da acuidade visual aqui eu falei da audição e falei a capacidade de ver o mundo. A piora da audição dos pacientes, 1/3 dos idosos acima de 65 anos e 50% dos idosos acima de 85 anos têm perda da audição. Ou seja, é muito grande, muito significativo, e alguns cuidados são importantes em relação a ruídos, em relação a uma série de questões que tem que ser cuidados ao longo dos anos. No que tange à visão, que eu falei antes, a piora da acuidade visual é um importante fator de risco de quedas, além da estima do paciente idoso. Nós notamos muito nos pacientes que vêm fazer avaliação cardiológica pré-operatória a questão da importância que a pessoa dá ao realizar uma cirurgia de catarata, ao poder enxergar melhor, ao poder dar tanta importância a esse sentido fundamental nas nossas vidas. As quedas são causas comuns de hospitalização e as fraturas de quadril são importantes causadoras de piora funcional. Então, algo muito importante do paciente idoso é também respeitar a idade, respeitar a sua locomoção.
Se a pessoa tem dificuldade, usar uma bengala, usar o andador, não adianta insistir numa forma de locomoção ao qual ela no momento não está capacitada e correr riscos de quedas, e alguns acabam ficando acamados por longos períodos, se não direto, após uma queda com uma recuperação inadequada. Em relação aos idosos, no que tange às vacinas, é extremamente importante a questão da vacina para a gripe, para a influenza. Algumas questões são extremamente importantes que citemos. Entre elas, primeiro lugar, são mais de 21 tipos de vírus da gripe. A vacina da gripe, ela atualmente pega 4 tipos. Então não é que a pessoa faça a vacina da gripe que ela não possa pegar a gripe. Além disso, a vacina da gripe, a infecção, a síndrome gripal, ela traz uma questão que é uma descompensação com aumento dos batimentos, com febre, que isso pode ser gatilho para outras situações, outras infecções maiores, respiratórias, como pneumonia e outras situações, mas tanto inclusive como risco de infarto. E a importância de outras vacinas. Hoje a vacina da H1N1, que foi a causa da pandemia que foi uma causa de uma situação de uma epidemia no Rio Grande do Sul no ano de 2009, a H1N1 ela está inclusa dentro da vacina da influenza. Além disso, a vacinação para pneumococo, tanto a vacina pneumo 13 quanto a pneumo 23, são fundamentais na vacinação de pessoas que têm algum grau de comorbidade de doenças crônicas, principalmente cardiopatas, pneumopatas. Então, pessoas que têm problemas pulmonares e cardíacos devem fazer a vacina do pneumococo. O screening para câncer. É fundamental que quando as pessoas façam o seu check-up, quando as pessoas façam a sua avaliação periódica, elas tenham uma atenção focada também no screening para câncer, principalmente mama em mulheres e principalmente próstata em homem. Mas, além disso, atenção aos sintomas chaves, dificuldade de deglutição, a perda de sangue nas fezes, a tosse persistente, recorrente há mais de 30 dias, a hemoptise, ou seja, quando a pessoa tosse, ela expectora sangue. Então, existem sinais de alerta, sinais chaves que podem ser fundamentais na detecção precoce de algum dos tipos de neoplasias. Quando a gente vai falar nos dados da Organização Mundial de Saúde, a principal causa de morte continuam sendo as doenças cardiovasculares, infarto, derrame, o AVC, popular derrame, e aneurismas. A segunda questão são as neoplasias, então aqui entram todos os tipos de câncer. E terceiro, morte violenta, que entra acidentes de trânsito, suicídios, homicídios. E quando nós vamos abordar as doenças cardiovasculares, e aqui a gente tem que dedicar toda a nossa atenção, a gente tem que principalmente saber que a prevenção de doenças cardíacas e vasculares são extremamente ligadas aos chamados fatores de risco. E os fatores de risco, entre eles,
O primeiro que eu cito são as dislipidemias, que é a alteração no metabolismo do colesterol. Atualmente tem uma prevalência de 1 em cada 4 pessoas, em torno de 22%. Ela apresenta alguns tipos, né? Mas o que é importante a gente explicar para as pessoas é que o ideal é que tenhamos uma boa taxa, uma alta taxa do colesterol bom, que é o protetor, que é o HDL, e uma pequena taxa, uma baixa taxa do LDL, que é o colesterol ruim. Como eu costumo explicar para os pacientes, para não entupir os canos da pia, tem que ter pouca gordura das panelas caindo no ralo da pia e uma quantidade grande de detergente que limpa essas panelas e esses canos. No momento que você tem uma baixa quantidade de detergente, uma baixa quantidade de colesterol bom e uma alta quantidade de gordura, os canos nossos e os da pia vão entupir. Aqui, então, nós temos a demonstração de um exame de ultrassom das carótidas, e nesta imagem o que conseguimos identificar é a deposição de gordura nesta região da parede anterior da carótida antes da bifurcação, e isso aqui é o acúmulo de gordura lipídico, e isso aqui já gera uma obstrução de grau leve, que pode no futuro causar uma estenose importante ou pode romper um pedaço dessa placa que vai ser solto e vai ir em direção ao cérebro, causando uma isquemia cerebral. Então aqui entra a importância do cuidado em relação ao colesterol, prevenindo essa deposição do fenômeno chamado aterosclerose, da deposição do colesterol nas nossas artérias. E aí, qual a consequência desse entupimento progredindo ou da liberação de uma placa? Entra a isquemia cerebral, aqui demonstrada na ressonância, nas imagens, o acometimento de boa parte do território cerebral do lado direito por uma isquemia. Então, a importância do cuidado dos fatores de risco para que possamos evitar situações gravíssimas e de alta mortalidade e principalmente morbidade, ou seja, o AVC também ele tem uma grande questão, que é a questão da sequela que ele pode deixar nas pessoas e na redução da qualidade de vida dessas pessoas. Outro fator de risco fundamental de que a gente possa conversar é a hipertensão. Nós temos 2 componentes na pressão. O primeiro, que é o sistólico, o famoso 12 do 12/8, ou falando mais corretamente 120/80, e o diastólico, que é o 8 ou 80, né, que são de extrema importância, porque a cada aumento de 20 milímetros do componente sistólico e 10 milímetros do diastólico, o risco de eventos dobra. Dados de 2000 mostravam que aproximadamente 70% dos hipertensos sabiam que possuíam a doença, ou seja, 30 nem sabiam que eram hipertensos. 30 desconheciam ou não assumiam a doença. Desses 70% de hipertensos, os conhecidos, somente 59 tratavam.
e dos que tratavam, apenas 34% estavam com a pressão controlada. Ou seja, a real importância de um tratamento adequado, de uma dedicação nos cuidados, na dieta, nas medidas de estilo de vida da pessoa e na tomada adequada da medicação e no acompanhamento com o médico. A importância da medida da pressão de uma forma correta, com o aparelho calibrado, de preferência na posição sentada, com o braço ao nível da altura do coração, depois da pessoa ficar em repouso, numa sala de espera de pelo menos 5 minutos, que evite situações após tomar o cafezinho do meio-dia, pessoas que saem do banco, que em campanhas várias vezes eu vi pessoas que saem de situações, foram no banco olhar seu extrato e na saída do banco tem uma campanha, e essa campanha as pessoas estão medindo a pressão e a glicose. E aí a pessoa foi no banco, tomou um cafezinho, olhou o extrato, saiu braba, e aí vai medir a pressão. Então, são coisas que eu costumo brincar. Então, para medir a pressão, calma. Eu tá fazendo a caminhada, entra na farmácia e já vai medir a pressão. Não é assim. Tem que sentar, são 5 minutos em repouso. Mas aí vem a importância disso. Existem dados que citam que os cuidados na prevenção da doença arterial coronariana, do acidente vascular encefálico e na abordagem correta da hipertensão arterial poderia reduzir 74% o risco de morte por doenças cardiovasculares no Brasil. Então, a importância dessas 3 situações, do paciente ser abordado do ponto de vista da possibilidade de ter alguma lesão coronariana, ser abordado da possibilidade de ter lesões carotídeas, da abordagem da fibrilação atrial, que é um tipo de arritmia que pode formar coágulos dentro do coração, do tratamento correto da pressão. A diretriz de pressão é muito importante, a gente trabalhar e passar a informação correta. Claro que o ideal seria termos uma pressão em torno de 12/8, né? Mas os conceitos de tratamento abordam que o tratamento deva ser iniciado a partir de pressões acima de 14/9, seja ele medicamentoso. Claro que na paciente que tem a chamada anteriormente chamada de pré-hipertensão, segundo o Joint americano, ou os pacientes que têm a pressão limítrofe, as medidas do estilo de vida já são importantes, mas a indicação de um paciente que está tomando medicamento, que está sendo tratado, é conseguir manter a sua pressão abaixo de 14, 140/90, em pacientes, na enorme maioria deles, e 13/8 ou 130/80 nos pacientes diabéticos e nos pacientes com dano acometimento renal. É importante ter atenção aos sinais de gravidade da hipertensão, que pode ser uma urgência hipertensiva, e aí quando falamos de urgência hipertensiva, falamos daquele paciente com a pressão acima de 22, 220/12, 220/120, e essa pressão ela deve ser reduzida lentamente. Ela não deve ser reduzida bruscamente. Mas também existe uma outra situação, que é a emergência hipertensiva.
Nessas situações, a pressão deve ser reduzida mais rapidamente. E aí entra o paciente que tem sinais de um derrame e chega com a pressão muito alta, um derrame hemorrágico, né? Que chega àquele que existe a diferença importante da gente citar, a diferença entre o AVC, acidente vascular cerebral isquêmico e hemorrágico, o isquêmico, no qual ocorre a oclusão de uma das artérias do cérebro, e o hemorrágico, no qual ocorre a ruptura de um aneurisma ou, por hipertensão, ocorre o extravasamento de sangue numa determinada região do cérebro. O infarto, a dissecção da aorta, que é um rasgo na artéria aorta, a encefalopatia hipertensiva, ou seja, é um dano cerebral agudo, causando cefaleia, confusão, alteração do estado mental, e a eclâmpsia, que é aquela paciente gestante que apresenta crise convulsiva por um aumento importante da pressão. Então, esses são pacientes que a pressão tem que ser baixada mais rápido. Quando a gente vai abordar a hipertensão, é importante a gente abordar um fator extremamente prevalente nos dias de hoje, que é a apneia do sono. Então é aquele senhor que depois do meio-dia, facilmente, ou lendo o jornal, ele dorme lendo o jornal, ele dorme na frente da TV, ele se acorda com o próprio ronco. Então é aquele senhor que faz a esposa mudar de quarto, é aquele senhor que a esposa conta que vários segundos ela conta que ele chega a ficar sem respirar. E são pessoas que no outro dia estão extremamente cansadas, porque a qualidade do sono delas é extremamente ruim, de tantos micro despertares que ele tem, que essa pessoa tem, e que pela queda da oxigenação, com risco de morte súbita, com risco de arritmias. Então, é importante que a apneia do sono é um enorme fator para um controle inadequado da pressão. E a apneia do sono muito está ligado ao excesso de peso, ao aumento da circunferência abdominal. O tratamento da apneia do sono se associou com diminuição tanto da pressão arterial, como da incidência de arritmias, como a fibrilação atrial. E a prevalência de apneia do sono, ela chega a 30% nos hipertensos, mas naqueles pacientes hipertensos com dificuldade de controle, chega a 70%. 30% nos pacientes com lesão coronariana, 50% nos pacientes com fibrilação atrial e 70 a 90% dos pacientes com síndrome plurimetabólica. E o que é a síndrome plurimetabólica? É uma associação de hipertensão, aumento da resistência à ação da insulina, predispondo ao aparecimento de diabetes, tudo e aumento do ácido úrico, tudo isso ligado ao aumento da gordura abdominal, à obesidade, o aumento da gordura abdominal, gerando consequências nesta associação de todas essas patologias e esses fatores de risco. E aí, aqui é algo extremamente importante, o risco da pessoa com pressão alta de dano renal. Então, tem 2,8 vezes a chance de evoluir para insuficiência renal crônica, 2,7 vezes a chance de sofrer um AVC, 1,6 de um infarto, 1,8 de doença arterial periférica e outras situações. E os gastos com hipertensão no país, dados de 2010, tanto do SUS quanto de saúde suplementar, eles mostraram um custo com hipertensão acima de 1,5 bilhão. Então é algo extremamente significativo e algo extremamente sério.
E essa hipertensão, ela tem consequências no aumento do grau da musculatura do coração, alterações metabólicas, ao risco de entupimento das artérias, a dilatação da artéria aorta e o risco de dissecção que rasga a camada íntima da artéria com a penetração de sangue no interior, e esse rasgo pode se estender desde a aorta ascendente até a aorta abdominal e ilíacas. Existem alguns exames que são feitos no paciente, o eletro, o ultrassom, o exame de carótidas, o índice tornozelo-braquial, a avaliação da função dos rins. Esses dados vão estimar risco futuro, risco cardiovascular de eventos. E no paciente idoso, é extremamente importante que consigamos ter a pressão bem controlada para evitarmos a hipertrofia da musculatura do coração, para evitarmos a perda da função renal, para evitarmos a piora da visão, para evitarmos acidentes vasculares encefálicos. Outra questão extremamente importante no que tange a pressão é que 5% dos pacientes com pressão alta têm alguma causa, ou na maioria das vezes renal ou hormonal. 95% dos pacientes, a etiologia, a origem da pressão é genética. São genes transmitidos de pai ou mãe ou ambos para o filho. E como que as pessoas devem se cuidar em relação à pressão alta? Tolerância zero ao cigarro, redução das medidas do abdômen, alimentação rica em frutas e verduras, uma ingesta de sal não exagerada, 4 a 5 gramas por dia. Hoje em dia já falamos em 4 gramas. Não exagero, controle da ingesta de bebidas alcoólicas, mas principalmente exercício físico. Exercício físico, 150 minutos por semana, atividades físicas de 3 a 5 vezes por semana, trazem enormes benefícios, tanto no controle da pressão, na redução da obesidade, na melhora da autoestima com a liberação de endorfinas e no bem-estar das pessoas. Sabemos que a idade é um fator de risco para a doença arterial coronariana, para o entupimento das artérias coronárias, e que a ocorrência é mais frequente em homens do que mulheres, quando consideramos até uma idade até 55 anos. A partir dali, com a queda do hormonal dos níveis de estrógeno da mulher, existe uma tendência a que ocorra um aumento do risco da população feminina. Como eu citei, a importância do combate ao sedentarismo, a atividade física regular reduz o risco cardiovascular em aproximadamente 50%. Existem dados mostrando aumento da expectativa de vida em 6 a 7 anos de uma corte de longa data que comparou um grupo de pessoas que ao longo de sua vida tinham o hábito de fazer exercícios com pessoas que não tinham o hábito de fazer exercícios, e mostrou que quem faz exercícios tem uma tendência a viver 7 anos mais. Aí entra uma pergunta que eu sempre faço para os pacientes. Se pudesse dar um remédio que eu te garanto que você vai viver 7 anos mais, doutor, eu tomaria na hora. Bom, só que esse remédio não é comprimido, ele não é simples. Vai depender da tua dedicação de tirar 150 minutos para atividades aeróbicas por semana. É disciplina.
A inatividade aumenta o risco de dependência dos cuidados de outras pessoas e a mortalidades. E treinamentos de agrupamentos musculares ou outras atividades como a natação devem ser encorajados. Mas não só isso, tratamentos em grupos, caminhadas em grupos, a importância de que uma pessoa puxe a outra por exercício para evitar a situação de hoje não vou, quando tem dentro da mesma casa o casal fazendo exercício junto. Quando temos situações desta maneira, a gente sabe que a dedicação a esta atividade é muito maior. O combate à obesidade é extremamente fundamental. E a obesidade está ligado ao diabetes, o risco de diabetes 3 vezes maior. O risco de aumento das taxas de colesterol, o risco de formação de cálculos na vesícula, e eu sempre explico que as pedras na vesícula elas são de colesterol e triglicerídeos, porque a vesícula ela faz emulsificação de gorduras, ela quebra as moléculas de gordura. Então, o cálculo da vesícula não é que nem o cálculo do rim, que geralmente é de cálcio ou de ácido úrico. A pedra na vesícula é de gordura. O risco do câncer de mama e de endométrio na mulher, a gota, o ácido úrico, a apneia do sono, a pressão alta, problemas cardiovasculares e principalmente problemas articulares, quando falamos principalmente a nível de articulações do joelho. E aí entra uma bola de neve que eu costumo dizer para os pacientes. O paciente, eu não caminho porque eu tenho dores nos joelhos. Sim, daí ele não caminha, ele ganha mais peso. Ao ganhar mais peso, é mais peso em cima dos joelhos, ou da coluna, ou do quadril. Aí por causa disso dói mais, aí ele caminha menos, e aí ele ganha mais peso. Então é uma bola de neve. Então, mesmo pessoas com problemas articulares, primeiro devem procurar um médico especialista para o tratamento disso. Segundo, pessoas devem achar o tipo de esporte ideal. Dependendo das situações, não realizar situações de impacto como caminhadas, e sim pedaladas na bicicleta ou simulador de caminhadas, ou tão importantemente a hidroginástica em piscina aquecida. Então, algo extremamente importante para que essas pessoas mantenham a atividade. O cigarro é um fator de risco extremamente importante, tanto para o aumento dos casos de bronquite, com 90%, quanto de enfisema e câncer de pulmão, e 25% ele é a contribuição dos casos de infarto. Mas ele é a principal causa de todos os tipos de câncer, podendo-se estimar uma redução de 30% do risco de mortes por meio ao se conseguir controlar o tabagismo. E aqui entra a importância de que o risco do cigarro é diretamente proporcional ao número de anos que a pessoa fumou ou fuma e a quantidade de cigarros que ela fuma. Então, a importância de que sempre é hora para parar. Sempre você vai conseguir algum benefício. E aqui eu sempre trago essa imagem que mostra a diferença de uma peça de anatomia de um coração e os pulmões normais para um pulmão de um fumante. Então, esse aspecto rosa para esse aspecto preto, e a imagem fala por si só dos efeitos do cigarro nos pulmões. 70% dos fumantes aprovam as leis de restrição e querem parar de fumar. 90% dos fumantes começaram a fumar antes dos 19 anos. E a indústria tenta manipular adolescentes por meio de várias situações, como estimulando
com associação com mentol e cravo, alguns tipos de propagandas, e é difícil o Brasil combater um negócio no país que é o segundo produtor de tabaco do mundo e o primeiro exportador mundial. Então, para isso, uma das medidas importantes seria o aumento do preço do cigarro. No Canadá, uma carteira de cigarro custa $40, o que seria atualmente em torno de R$220. Então, isso é uma medida que ajuda, além das medidas educacionais. O ácido úrico é um fator importante nas pessoas, tanto nos idosos, para limitação de suas atividades funcionais. Geralmente causam dores no primeiro pododáctilo, que é o dedão do pé, ou nos tornozelos, ou tendão de Aquiles, ou calcanhar, ou popularmente chamado de calcanhar, ou nos cotovelos. E aí causa nesses pacientes uma vermelhidão, uma dor local. E sabe-se que o ácido úrico hoje ele é um fator de risco não só para ter crises de gotas, mas para insuficiência renal, para formação de pedras nos rins, mas também ele é um fator para deposição na placa aterosclerótica. Então, a placa aterosclerótica ela não compõe somente gordura, ela tem cálcio, ela tem ácido úrico, ela tem outros componentes no seu interior. Uma palavra sobre diabetes e depois sobre insuficiência cardíaca e infarto. Sobre diabetes, é extremamente importante a abordagem desta patologia, que é o mal do século, que é a quarta causa principal de morte no país, que é a principal causa de cegueira adquirida, que aumenta o risco de doença renal em 17 vezes, que aumenta o risco de amputação em 40 vezes e que o gasto do SUS com amputações ultrapassa 18 milhões ao ano. Então, a importância de cuidados alimentares para o diabetes, para que essa doença que vem aumentando progressivamente de 135 milhões de casos do mundo em 95 para 220 em 2010 e que se estima que teremos 350 milhões de diabéticos no ano de 2025. E o diagnóstico é feito por exames periódicos que as pessoas devem ter a rotina de fazer, com glicose acima de 126 em 2 ocasiões, ou ao acaso acima de 200, ou hemoglobina glicada acima de 6,5. O paciente diabético ele necessita uma abordagem completa do ponto de vista de prevenção de cegueira, acompanhamento de sua visão, prevenção de doenças cardiovasculares, avaliação de obstruções ateroscleróticas nas carótidas, nas coronárias no coração, nas artérias principalmente das pernas. Além disso, pacientes diabéticos que usam insulina principalmente, eles precisam reconhecer os sinais de hipoglicemia, os sinais de queda da glicose. E a queda da glicose geralmente causa muito mais sintomas para o paciente, ele se preocupa muito mais, ele sente mais grave do que uma glicose muito alta, acima de 500,
porque a glicose baixa causa suores, sudorese, aceleração no coração, tremores, ansiedade, em alguns casos evolui com visão borrada, sonolência e pode levar até convulsões. Então o paciente realmente ele não se sente bem, então ele tem que saber reconhecer esses sinais para que ele faça a ingesta imediata de algo doce que possa aumentar a sua glicemia e com isso combater a hipoglicemia. E existe as situações de glicemia alta, o coma hiperosmolar, não cetótico e a cetoacidose diabética. Principal questão que o paciente diabético deve saber: se começa a ter muita sede, se começa a urinar em enorme quantidade, a ter poliúria, isso são sinais de que o paciente pode estar com seu diabetes bem desregrado, bem descontrolado. Abordagens finais, e aí entra aquilo que é importante salientarmos no que se refere a entupimentos, do ponto de vista do coração. O entupimento por aterosclerose no coração leva a angina pectoris. E a angina pectoris é causada, na maioria das vezes, por uma deposição progressiva de colesterol e outras substâncias nas coronárias. Em algum momento, essas coronárias vão promovendo oclusões, estenoses de graus significativos que podem causar a angina instável ou o infarto, pela instabilização dessa placa de gordura e a oclusão da luz do vaso. Então aqui a gente tem um exemplo de um vaso calibroso que neste segmento ali ele fica extremamente afilado no cateterismo, mostrando uma lesão importante neste segmento da coronária. E é importante reconhecer de maneira fundamental a dor no peito. A dor no peito é uma dor do lado, geralmente a dor mais característica é uma dor do lado esquerdo do peito, em aperto, mas esta dor pode ser, principalmente nas situações de oclusão de vasos da parte inferior do coração, pode ser na boca do estômago. Esta dor no peito, ela irradia para os braços, principalmente à esquerda, mas pode irradiar para o braço direito, pode irradiar para a mandíbula e pode irradiar inclusive para as costas. A dor é intensa, ela é progressiva e esta dor geralmente é causada por um estresse físico. Então aquele paciente que conta: doutor, antes eu dava 5 voltas na praça caminhando, não sentia nada. Agora na terceira volta começa a me apertar o peito, vai me sufocando a respiração, eu tenho que parar. Eu paro, a dor melhora, depois eu retorno a fazer a caminhada, de novo a dor insiste em me incomodar. Então a grande questão é reconhecer isto como a dor anginosa. Esta dor, em algumas situações, principalmente a do infarto, ela é uma dor que ela dura mais que 30 minutos. Uma diferença da dor da angina para a dor do infarto, a duração, essa dor. Doutor, eu faço algo para a dor. Você está tendo uma dor anginosa, você está tendo um quadro de angina que pode ser uma angina de recente começo, uma angina instabilizando, mas a dor do infarto geralmente é esta mesma dor, mas ela vem e ela não para mais. É uma dor que vem acompanhada de náuseas, enjoos, vômitos, mal-estar, suador,
palidez. E aqui nós temos uma situação que o frio também é um dos desencadeantes da dor anginosa, que ele pode causar vasoconstrição, estreitamento pelo frio das artérias coronárias. Então, extremamente importante a diferenciação da angina do infarto, mas principalmente a angina, a artéria coronária, ela não está na angina instável totalmente ocluída. Tem uma lesão de 90%, 80%, 70%, com restrição à passagem de fluxo, principalmente quando esse coração demanda mais necessidade, principalmente ao exercício. A dor do infarto é coronária ocluída, ela está 100% ocluída, é uma emergência, porque precisa logo passar sangue por essa coronária, porque tempo é músculo. E a recuperação com brevidade do músculo do coração vem a prevenir a insuficiência cardíaca, que é o coração mais crescido, o coração mais fraco, incapaz de atender, de bombear sangue para todo o organismo de uma forma a transportar oxigênio para as demandas necessárias por todos os órgãos do corpo. E a insuficiência cardíaca hoje é a principal causa de internação hospitalar por doenças do aparelho circulatório, com custo de 150 milhões de reais ao ano. Pois aqui é extremamente importante a atenção nas causas. Se a pessoa tem a pressão bem controlada, essa pressão não vai dilatar o coração e não vai evoluir para insuficiência cardíaca. Se a pessoa tem um sopro detectado em fase precoce e o seu problema de válvula é abordado no momento oportuno e correto, essa pessoa vai ter uma capacidade funcional atlética adequada e não vai sofrer de insuficiência cardíaca. Se essa pessoa mora em condições adequadas, em situações que é combatido o mosquito da doença de Chagas, o coração não vai crescer pela doença de Chagas. Se essa pessoa tem bons hábitos no cuidado do peso, de exercício, do combate ao cigarro, da pressão, do ácido úrico, do colesterol, da obesidade, se ela combate todas essas coisas, ela não vai ter um infarto. E ela, ao não ter um infarto, não vai ter uma região do coração que vai perder o músculo, que vai morrer o músculo, e com isso o coração não vai ficar mais fraco. Então, contudo, o que se tem e o que se tenta passar de orientação é a importância dos cuidados, mas a importância na tomada correta dos medicamentos e a importância na correta adesão ao acompanhamento com o médico e ao reconhecimento precoce dos sintomas. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, desculpa se me alonguei. Meu intuito era tentar oferecer a maior informação possível. Colégio